pensar e ler algumas coisas sobre isso, né, sobre oração. E, por exemplo, né, existe um cristão, ele já dorme no Senhor, né, ele é da nossa geração, chamado R.C. Sproul, né, nós temos até algumas literaturas dele, que nós já ensinamos aqui na igreja com literaturas dele, um servo de Deus, né, uma teologia reformada, bíblica. Ele diz o seguinte numa frase, né, eu posso orar e não ser cristão, mas não se pode ser cristão e não orar. Vou repetir, eu posso orar e não ser cristão, mas não se pode ser cristão e não orar. Então, como é fundamental, né, faz parte, né, da vida de um crente da nossa vida, né, e a palavra de Deus, né, a gente sabe que a oração e a palavra são duas coisas, né, que andam paralelas, né, elas não podem ficar, não pode ter oração demais e nem pouca palavra, nem pode ter muita palavra e pouca oração, são coisas que andam, é uma balança, né, de equilíbrio. E tem uma frase de oração, queria, né, que a gente fixar bastante algumas frases com vocês, por exemplo, e aí nas horas das dificuldades, das lutas, das aflições, como é que tem que fazer, né, simples, né? John Flavel vai dizer o seguinte, a melhor postura com a qual podemos lutar contra as aflições é de joelhos. Amém. A melhor postura com a qual podemos lutar contra as aflições é de joelhos, ou seja, é com oração, né? Hoje, falar de oração de joelhos é algo que remete muito às pessoas pensarem, orar de joelho é aqueles momentos que as pessoas faziam aquelas promessas que andavam de joelho, subiam escadarias de algumas igrejas históricas, né, para pagar uma promessa, mas é mais do que isso, né, orar de joelhos, né, há um relato, né, histórico que John Wesley, né, existe um local de visitação, até um museu onde era a casa dele, né, e existe lá um tapete, né, que na casa dele, junto à cama dele, que é um lugar marcado ali, onde eram os joelhos deles, eles se dobravam, onde eram dobrados os joelhos dele para poder orar, né? Então, assim, né, os servos de Deus que dedicavam sua vida, né, em muita ou constante oração na presença de Deus, né? Então, isso é muito importante, né, para a nossa vida. Outra frase importantíssima também para nós, aquele que confia na providência. O que é a providência divina, né? É você acreditar que Deus está controlando todas as coisas e que você não vai ficar Deus não vai deixar ninguém abandonar ninguém na mão. Aleluia. Isso é a providência de Deus, né? Existe um estudo sistemático que fala muito sobre isso, né? A gente quer uma oportunidade adequada de trazer isso para a igreja, sobre a providência de Deus. E aquele que confia na providência de Deus divina deve fugir para Deus com orações e forte clamor, né? A palavra vai dizer para nós, né? Clama a mim e responder-te-ei, né? E anunciar-te aí coisas grandes e firmes que não conheces. Há coisas em Deus, irmãos, que estão escondidas, estão ali como um véu, como essa toalha que está ali sobre a mesa, né? Está ali cobrindo e precisa ver o que aconteceu, o quê? Precisa ser levantada aquela toalha para descobrirmos o que está ali embaixo. Deus quer revelar coisas para nós e é através da oração que nós conseguimos, irmãos, essa relação com Deus, contar, né? A Bíblia vai falar, Paulo vai dizer para nós, né, que antes de qualquer coisa sejam conhecidas em tudo as nossas petições a Deus. Amém, Jesus, aleluia. Aí ele fala assim, vou orar por isso, sei lá, é tão pequeno, é tão simples, Deus não vai se preocupar com isso, acho que isso eu posso correr atrás e tentar resolver, e eu mesmo fazer. Mas não, a Bíblia vai dizer que a gente tem que ter, tudo tem que estar em conhecida a Deus as nossas petições em súplica, né? Isso é muito importante. E eu já falei essa aqui, quero repetir, né? Que John Knox também, que foi um reformador também, na época de Martim Lutero ali, esses homens, João Calvino, homens que participaram daquele período ali, século XVI, século XVII, ele vai dizer o seguinte, que nem todo cristão foi chamado para pregar e por pastorear, mas todo cristão é conclamado para orar. Amém, Jesus. Então, a oração é uma coisa, irmãos, que ela é algo elementar, é básico na vida de um crente, né? Às vezes, e uma coisa que nos deve preocupar, irmãos, deve nos preocupar e muito, é que nós temos que tomar cuidado para que não aconteça que quando chegar um momento na vida da igreja, que a igreja vai precisar, ou a ponto de chegarmos a uma situação de que vai se precisar, quer ver? Vai se tornar um declínio espiritual para uma igreja, para pessoas.
Quando uma igreja começa, para uma igreja no declínio, quando ela vai começar a tentar encontrar espaço para conseguir encaixar a oração na programação da igreja. Ah, não está dando para orar, tal dia não dá, tal dia não dá. Quando a gente começar a tentar encontrar, enquanto a oração deve ser uma coisa comum. A gente está respirando aqui, tanto que a respiração da gente, a gente nem sente, a gente está aqui respirando, né, inspirando, expirando, e a gente nem sente. A oração também deveria ser assim, muito natural, muito espontâneo, mas parece que a gente parece que está empurrando uma montanha, né? Parece que está empurrando uma parede que não se move do lugar. E a oração deveria ser assim, dessa forma. Por quê, irmãos? Eu coloquei até isso na página da igreja esses dias, uma seguinte frase, que nós, como igreja, nós precisamos que a igreja que vive um real avivamento é uma igreja que valoriza a oração, uma igreja que valoriza também a comunhão e a pregação da palavra. Então, a oração, a comunhão e a pregação da palavra. Nós temos aqui isso aqui na nossa declaração de propósitos, vocês não conhecem, a gente vai falar algumas vezes sobre isso. Nós temos como proclamar, ensinar, servir, comungar e ter comunhão, né? Adorar e interceder através de quê? Da oração, né? Sustentar vidas, famílias, igrejas e nação através da oração contínua. Então, orar pelo país, irmãos, não é nada, que coisa extraordinária, deveria ser uma coisa natural que a igreja deveria fazer. Na verdade, não se deveria nem esperar, pastor. O pastor tem que puxar esse negócio para orar, ou o líder de intercessão. Deveria o mesmo dizer, pastor, penso que está acontecendo alguns fatos aí, e acho que a igreja deveria, que tal, sugerir a oração. Isso deveria acontecer espontaneamente, de maneira natural. Mas, no entanto, irmão, percebe-se que, lamentavelmente, às vezes as reuniões de oração são as reuniões mais vazias que existem na igreja. Se você fala assim, vai vir um cantor, deixa eu tentar ver aqui alguém, vai vir uma cantora aqui na igreja, vai vir a Léa Mendonça aqui na igreja. Irmão, não vai caber gente aqui dentro, nem aqui no quintal, nem na rua, aqui, tanta gente para vir aqui. Ou outro cantor que seja conhecido. Não, nada contra a cantora em si, apenas citei como um exemplo, mas as pessoas querem, né, ver movimentos, né, quer ver, e ela até gosta de ver muitas vezes a manifestação do poder de Deus. Só que isso, irmãos, se descobre, se obtém através da oração. Amém. É no lugar da oração que nós descobrimos isso. E eu queria encerrar com vocês esse pensamento aqui sobre oração, sobre orar sem cessar, sobre um homem que foi um homem muito usado por Deus, irmãos. Esse homem foi muito usado por Deus. Esse homem chamava-se George Miller. George Miller, irmãos, esse homem, às vezes, irmãos, algumas coisas não acontecem na vida da gente, a gente não entende porquê, mas, sabe, tem coisas que precisam ser feitas repetidamente, sabe? É preciso que haja uma disciplina em algumas coisas, para que você talvez ali de 1 ano, 5 anos, ou 10 anos depois, você enxergue a potencialidade daquilo que você fez. E esse homem, ele tinha um hábito. Irmãos, tem pessoas que gostam de tomar, né, café, e gostam do café bem forte. É o gosto dela. Se ela gosta de uma cafeteria, de repente, a pessoa tem uma rotina, tem um hobby. Eu gosto pelo menos 2 vezes, né, ao mês numa cafeteria para tomar aquele café, comer aquele pãozinho de batata, sabe? Muito saudável, amém. A pessoa inclui isso na vida dela. E a oração, irmãos, ela precisa também ser incluída na vida da gente, e a leitura da palavra. Aleluia. Por que eu estou falando isso? George Miller, irmãos, vai dizer uma história sobre ele, vai contar um relato sobre ele, que esse homem leu a Bíblia mais de 200 vezes. Gente, 200 vezes ele leu a Bíblia. E dessas 200, 50 ele leu de joelhos. 200 vezes, 50 ele leu de joelhos. E só que antes da morte dele, estava perto de morrer, já no leito ali de enfermidade, apareceu um repórter que queria saber mais, né, fazer ainda perguntas para ele, e ele estava de joelhos, né, para variar. Ele respondeu para aquele repórter. O que ele gostaria de fazer? O que ele gostaria de fazer ainda na vida dele? Ele falou assim: eu gostaria de ler mais a Bíblia, porque eu conheço pouco ainda dela, e eu conheço pouco da excelência de Cristo que está registrado na Bíblia. Então veja só que coisa, né?
Parece que pode parecer uma brincadeira, né? Mas assim, quanto mais ele lê, mas esse é o segredo, né? Quanto mais lê, não se sente melhor. Quanto ele mais lê, mais ele sente necessidade em ler. Amém. Hoje Amém. o problema é diferente. Hoje as pessoas vão a uma faculdade, vão a uma universidade de teologia, né? Fazem 4 anos de bacharelado, fazem um mestrado, um doutorado, né? E aí eles já se entendem que já alcançaram, né? Muitos agora acabou. Sobre teologia, sobre Deus, não precisa mais estudar. Errado. Tem que estudar a vida inteira. Amém. Porque Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento, né? Glória a Deus. E nós precisamos da palavra de Deus para isso. E Miller, irmão, George Miller, ele foi um homem que ele teve uma palavra, e isso eu queria que você também preste atenção. Às vezes Deus nos direciona com algumas coisas, e ele nos dá um foco, uma direção, a gente precisa compreender isso e seguir nessa direção. George Miller, irmãos, ele fundou diversos orfanatos. Orfanatos, né? Ele tinha muito isso. E ele cuidou de mais de 10 mil crianças órfãs. Sabe por quê, irmãos? Porque no Salmo 68,5 fala que Deus é pai dos órfãos. E ele tomou essa palavra para a vida dele e ele entendeu que ele precisava fazer alguma coisa para que essa palavra se cumprisse na vida dos órfãos. Aleluia. Olha que coisa linda. Olha que ação social, olha que homem que entrega a sua vida a serviço da causa, né? Da causa de vida de pessoas, de crianças. E, irmãos, dessas muitas histórias, tem uma história interessante, porque para se ter uma vida com Deus, irmãos, sabe o que acontece, irmãos? Tem pessoas que elas precisam viver para aquilo. Tem pessoas que elas vivem para o esporte, não é isso? Elas passam a não comer certos alimentos, ela passa a ter uma dieta balanceada alimentar, ela não frequenta alguns lugares, algumas festas, porque ela dorme num horário muito cedo. Ela tem uma série de coisas para a vida dela, para quê? Para que ela possa ter um bom desempenho naquilo que ela faz. Por exemplo, aqui, eu vou falar um exemplo de uma área esportiva, que todo mundo, esse nome é um nome conhecido, desse atleta, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um atleta que há pessoas que dizem no campo do esportivo que ele não é um craque de futebol. Ele não é um craque. Só que ele tem uma coisa que muitos outros não têm. Ele é um homem que ele é um cara que tem ali uma repetição. Ele pratica repetidas vezes aquela praia, ele pratica rotineiramente. E aí porque, irmãos, é assim. Quem tem uma prática constante, uma rotina, o resultado vem. Amém. É isso que eu quero explicar para você. Talvez tem pessoas que não vão ter um talento, não vão ter uma habilidade. Tem gente que não precisa nem estudar algumas coisas, ela já sabe por natureza, ele é um autodidata, não é verdade? Mas, irmãos, tem pessoas que elas vão estudar, elas vão se dedicar, elas vão aprender e vão ter resultados. Agora, as pessoas que não sabem quase nada ou nada sabem e querem um resultado, não chega a resultado, irmãos. Não chega a resultado. E só que na vida cristã nós precisamos ser assim. Temos pessoas dedicadas, sabe? Escolher. O que nós lemos no texto ali? Orai sem cessar. Mas, pastor, como é que é isso? Irmãos, tudo é motivo para orar. Se alguém está contando um momento difícil da vida, está enfrentando um parente, estava enfrentando uma situação, por que não no meio de levantar? Poxa, olha só, que tal nós aqui fazemos uma oração em prol desse momento? Sabe? Isso é espontâneo, isso é voluntário, isso não é forçoso. Não é obrigatório, isso pelo contrário, é algo que flui naturalmente dentro de cada pessoa, de cada crente que entende que quando nós estamos orando, nós estamos pegando aquela questão e apresentando para Deus. Aleluia. A oração, irmãos, ela não é nada isoladamente em si. A oração é você falar assim, eu vou começar a conversar com Deus agora. Amém. Então eu começo a pensar que pessoas que não gostam muito de orar são pessoas que não gostam muito de conversar com Deus. E aí fica pensando, e aí vem aquela outra pergunta após. Você fala assim, quando você morrer, quantos vão para o céu? As pessoas vão dizer, amém. Mas aí como é que você vai lá para o céu para estar com Deus se você gosta de pouco aqui na terra falar com Ele? Não faz muito sentido. Como é que eu vou para um lugar onde vai ter a companhia dele todos os dias, eternamente, se eu aqui não gosto de falar, me dirigir muito a Ele para falar? Então, a gente percebe que há alguma coisa que está desencaixada, né? E é nesse comportamento que George Miller teve, irmãos, vai falar uma história que ele estava, como sempre, orando no quarto dele, e a fama dele, né, já era um homem conhecidíssimo, irmãos. Porque assim, irmão, quando você se esmera numa coisa, por mais que você tente esconder, irmãos, todo mundo vai saber. Irmãos, quando mais Jesus fala assim, olha só, eu te curei aqui, mas não conta para ninguém. Aconteceu o contrário, mais pessoas espalhavam notícia e na próxima cidade, na próxima aldeia, lotava de gente porque queria o favor de Jesus, o milagre de Jesus. Amém. Pois bem,
Quem apareceu? Um dia a rainha da Inglaterra bateu na porta da casa de George Miller. E aí a rainha estava lá, e aí o empregado da casa, né? A empregada bateu na porta do quarto dele e falou assim: Senhor Miller, a rainha da Inglaterra está lá na sala querendo falar contigo. Olha só que visita ilustre. Você receber a rainha da Inglaterra na sua casa, você um inglês receber na sua casa, é uma honra. Só que ele, sabe o que ele disse para ela? Ele não levantou do joelho e foi lá correndo atender a ela. Ai meu Deus, é a rainha. Bateu e a rainha. Não. Sabe o que ele fez? Ele disse o seguinte: diga à senhora rainha que agora eu não posso, pois estou falando com o rei dos reis e não vou atendê-la. Fala para ela que eu estou falando agora com o rei dos reis. Ela é rainha, né? Mas fala para ela que eu estou falando com o rei dos reis. Eu não vou atendê-la agora, não. Alguém pode dizer assim: poxa, que falta de educação dele, né? Mas, irmão, sabe o que é isso? Isso é alguém que tem foco, sabe? Alguém que é determinado, alguém que tem propósito, alguém que sabe o que ele está falando. Vem cá, quem era mais importante ali? A rainha da Inglaterra ou o Deus que ele estava falando ali? Ele entendeu que era Deus. Aleluia. Ele não deixou Deus no vácuo, sabe? E foi lá para atender a rainha. Que tem muita gente que deixa Deus no vácuo, né? É verdade. Tá orando aqui, de repente, tô com a pessoa, falando que não perde muito tempo, né? Não. A pessoa, não, ele falou: vou ficar aqui orando. Em outro momento, irmãos, vai dizer o texto que outra oportunidade, o testemunho. O que esse livro quer dizer? São resultados da vida de oração de George Miller. Essa aqui é especial. Teve um momento que o orfanato, como para variar, né? Faltava recurso, né? Não tinha nenhum alimento para mais de 1.000, na época, 1.000 crianças, 1.000 órfãos naquela época, naquele lugar lá. E aí tinha funcionários de desespero, né? Vai ter o que para comer? Só quem tem uma situação dessa, uma área dessa, sabe o que agora que fazer? Que criança, né? Adulto, né? Um centro de recuperação para adulto, você fala assim: fica com fome, faz jejum. Vai dormir cedo. Faz uma criança, tem que comer, irmãos. E aí, como é que fica? E aí, irmãos, o texto vai dizer que George Miller falou o seguinte: eu não peço nada ao homem, a minha aliança é com Deus. Eu não peço nada para o homem. Sabe, gente, quando você conhece para quem você está conversando, sabe? É diferente, a relação é de segurança. Aleluia, sabe? Glória a Deus. E ele vai dizer o seguinte: ele entra no quarto dele e orou. Ele disse o seguinte: que ele falou, com base naquilo que era a vida dele. Ele falou assim: Pai dos órfãos, falta pão. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Simples assim, né? Pode parecer até uma brincadeira, né? Mas ele falou assim. E aí passou alguns minutos. Várias carroças com pães passaram pela porta do orfanato. E o chefe que conduzia essas carroças falou o seguinte: Senhor Miller, fomos entregar esses pães para a família real no castelo e eles disseram que os pães estavam muito assados. E por isso, para não jogar fora, né, resolvemos dar para o orfanato. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí Miller falou o seguinte: não foi os pães que passaram do ponto, mas Deus que atendeu a nossa oração. Amém, Jesus. Aleluia. Teve misericórdia de nós. Aleluia. Sabe, gente? É alguém que enxerga Deus presente em tudo, sabe? É Deus, é o que os irmãos puderam fazer aqui, dando seu testemunho. E tiveram a Deus governando, dirigindo, dando vitória, dando respostas, fazendo milagres. Glória a Deus. Ou seja, George Miller foi um evangelista, um grande evangelista, um homem de Deus, que teve uma comunhão invejável com Deus. Um homem que tinha muita relação íntima com Deus, e ele fez isso e ele provou muitas vezes o poder da oração juntamente com a fé. Porque quando você vai a Deus em oração, há uma música do cantor cristão, e nós estamos também no nosso cenário, né? Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que nós levemos tudo a Ele em oração. Amém, Jesus. Falta ao coração, né, muitas vezes dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque nós não levamos tudo a Deus em oração. E a oração, a fé, ela vem acompanhada disso, a oração, né, nós cremos, né, e quando Hebreus vai dizer, capítulo 11, versículo 1, e vai dizer, né, capítulo 6, né, 6:5, vai dizer que aquele que se aproxima de Deus, né, é preciso que ele creia que ele existe, que ele é galardoador daqueles que buscam Ele, quando eu falo com Ele em oração. Glória a Deus. Ou seja, irmãos, lembremos de que quando vivemos na dependência de Deus, Ele mesmo cria circunstâncias favoráveis ao nosso favor. Então, que nessa noite, irmãos, nós oremos sem cessar,
Sabe, que temos na quarta antes do culto, domingo antes do culto, mas que a nossa casa também seja um local também de oração. Ah, pastor, é muito tempo orando, é 2, 3 horas, irmão, isso aí, sabe, isso é muito pessoal. Tem pessoas que vão orar todos os dias em curtos períodos e serão tão ouvidos quanto aqueles que oram muitas vezes, passam uma hora dentro de um quarto orando. Mas só que o segredo não está, não é na quantidade. Também não estou falando que eu faço uma oração de 2 minutos e levanta e fica bom, acabou. Quando Deus quer começar a falar, a gente deu as costas e saiu correndo. Não é bem assim também. Mas a gente entende, irmãos, que não é você, isso não é simplesmente nós estarmos em oração. É o tempo da oração. Se a gente dedicar o tempo, se é pela manhã bem cedo antes de ir ao trabalho, ou se é no final do dia, quando eu chego já no final do dia, onde todos, talvez já terminei de fazer os afazeres da casa, onde os filhos já estão na cama para dormir, é aquele momento que eu vou ter ali meu tempo ali com a oração, seja esse momento, mas que seja um momento, né, de oração, um momento de pessoal com Deus. E aí, meu melhor momento, cada família tem uma rotina, né? Cada pessoa tem uma rotina na vida. Meio-dia é meu melhor horário. Não tem problema. É o teu melhor horário? Amém, glória a Deus. Apresente em oração o que você precisa para o seu dia, porque sem dúvida, irmãos, Deus vai operar em nosso favor e Ele mesmo vai prover as circunstâncias, prover os meios. Ele mesmo já disse, né? Olha só, vocês se esqueceram que eu cuido das aves do céu, dos lírios do campo, né? Vocês não esqueceram se por acaso, né? O prefeito até falou isso aqui semanas atrás, né? Se por acaso um pai lhe pedir, né? Pão, uma criança pedir pão, ele vai dar uma pedra, o pai vai dar pedra? Não. Se pedir um peixe, vai dar uma serpente? De jeito nenhum, né? E aí Jesus fala uma coisa, irmãos, que ele bate na gente, ele fala assim, e vocês, sendo maus, porque quando ele fala mal no sentido da questão do pecado, né? Se vocês sendo maus sabem dar boas dádivas para os vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial. Então, irmãos, sabe, que nós nessa noite possamos ir para casa, sabe, com muita confiança, sabe? Aleluia, glória a Deus. Sabendo que se nós clamarmos a Ele, se nós batermos, todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Lembra da mulher que queria a causa? Juiz Inico, brabão. Ele, tipo desse aí da vida aí, que a senhora mencionou da vida aí. Faz causa. Não. Ela, no dia seguinte, ela insistia. Aí sabe o que ele falou? Para essa mulher não me incomodar mais, eu vou dar causa. Para ele, era a questão que para ele estava dando para ela não incomodar, mas na verdade era Deus que estava fazendo ele, usando aquela situação para atender a causa dela. Então é sempre assim, pro padeiro lá, foi a questão que o pão passou do ponto, queimou isso demais. Mas para Miller não, para Miller foi a oração que ele fez quando Deus respondeu a oração dele em minutos. Amém. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender, a gente desfruta de Deus, a gente ora aqui para esperar, irmãos. A Bíblia está cheia de exemplos de orações que orou aqui e a resposta estava lá no imediato, irmãos. Amém, Jesus. A gente precisa talvez ficar mais em oração, para a gente talvez ser daquele nível de oração que eu oro hoje e sou respondido há 6 meses, para partir para um nível de oração que eu oro hoje e que daqui a 3 meses ela chega. E depois eu oro mais, depois é 1 mês e meio, depois são 15 dias, depois é no mesmo dia, ou depois é na mesma hora, sabe, irmãos? Mas sabe o que vai determinar isso, irmãos? Porque a gente vai botar Deus na parede e ele vai ter que ir lá e pronto? Não é isso não. É porque quem quer ficar chegado a Deus, irmãos, quem fica chegado a Deus, a relação fica íntima, fica próxima. E aí, irmãos, você vai pedir prontidão, sabe? É como se acaba de abrir uma dispensa ali, isso aqui, aqui, tem aqui agora, vem aqui, toma pra você. Amém. Não vai demorar, vai esperar, espera aí quando eu puder eu te dou. Não há relação como vai ser essa. Vai ser uma relação de uma resposta, uma troca. Sabe por quê? Porque ele vai entender que os filhos dele não vão a ele por interesse, vão a ele porque sentem prazer em dialogar com ele. E quando eu vou a ele para a oração, não pense você que o Jorge Miller apenas fazia, levava um caminhão de oração, um caminhão de pedido para Deus. Na verdade, esse homem estava aprendendo a ter uma vida mais submissa, uma vida mais regrada, uma vida mais lapidada para ser usado por Deus, para poder conseguir cuidar daquelas crianças lá naquele lugar, para poder ser um testemunho vivo. Então, irmãos, as bênçãos de Deus, entenda uma coisa, os irmãos falam muito isso aqui, as bênçãos de Deus, irmãos, elas acompanham
Os resultados acompanham, mas quando a gente, com o nosso coração, ele está inteiramente em Deus. Vamos orar nessa hora? Amém. Glória a Deus. Senhor, nesta noite estamos aqui, Aleluia. pedindo a tua bênção. Ó Deus, Glória a Deus. aprendendo um pouco da tua palavra que lemos no texto de Tessalonicenses, que devemos orar sem cessar. Ó Senhor, e vimos aqui um exemplo de alguns servos, de algumas frases, e do teu servo aqui, Senhor, ó Pai, que viveu nesta época, Senhor, e que pôde vivenciar, ó Deus, coisas maravilhosas e que ficaram registradas para o nosso encorajamento, Amém. para nos elevar, Senhor, e nos dar confiança de que também nós podemos ser tanto quanto, Pai, esse homem foi na tua presença. E por isso, ó Deus, ó Pai, como o próprio apóstolo São Tiago vai fazer menção, falando sobre um homem importantíssimo na história cristã, sobre Elias, dizendo para ele, Elias era um homem sujeito, um homem comum, igual a nós, as mesmas paixões, só que ele orou, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra, e depois ele orou novamente e a chuva voltou a cair naquele lugar. Amém. Ó Senhor, um homem como nós, nada diferente há. O que diferenciava, Senhor, é a relação, é a oração, é o diálogo que ele tinha contigo. É o que nós queremos te pedir nesta noite, Senhor, que queremos, ó Pai, ter sede, desejo de mais e mais, Senhor, entender a importância da oração nas nossas vidas. Amém. Nós pedimos, ó Pai, que isso seja impresso no coração de cada crente nesse lugar, para que nós possamos viver, Senhor, momentos ímpares na nossa vida, Pai. Nós oramos confiadamente em Jesus, teu Filho, nosso Salvador e Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.